Você já ouviu falar do bicho-papão? Aquela figura sombria que desde os tempos mais antigos, povoa os pesadelos das crianças e as ameaças dos adultos. Se você não se comportar, o bicho-papão vai te pegar. Quem nunca ouviu isso na infância? Mas, e se eu te disser que essa lenda tem raízes muito mais profundas do que só uma história contada para assustar? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um relato denso, misterioso e real sobre essa entidade obscura, que atravessou gerações e fronteiras, deixando rastros em várias culturas. Prepara-se para conhecer não só a origem do bicho-papão, mas também um relato impressionante de quem afirma ter sentido sua presença. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que adora uma boa lenda sobrenatural. E no final, quero saber, você acredita no bicho-papão? A figura do bicho-papão, ao contrário do que muitos pensam, não surgiu apenas no Brasil. Essa entidade está presente em diversas culturas do mundo, cada uma com um nome e características ligeiramente diferentes, mas todas com o mesmo objetivo: corrigir o mau comportamento das crianças com uma ameaça aterrorizante. Na Península Ibérica, por exemplo, ele é conhecido como Eucocô ou Eucucuy, um ser que se esconde embaixo das camas ou dentro dos armários. Já na Itália, ele atende pelo nome de El Uomo Nero. Na Inglaterra, é o temido Bojeima. Repare como a essência é a mesma: um monstro que se aproveita do medo infantil para se alimentar do medo ou da travessura. Isso mostra que o medo é uma ferramenta antiga usada por adultos para impor limites, mas será que só isso explica a origem do bicho-papão? O nome bicho-papão vem do verbo papar, ou seja, devorar. Ele seria uma criatura sombria, de forma indefinida, que surge quando a criança se comporta mal ou não obedece aos pais. Segundo algumas versões mais antigas da lenda, o bicho-papão não possui rosto, uma representação do medo absoluto, do desconhecido. Outros relatos dizem que ele tem olhos brilhantes, garras longas e se esconde nas sombras esperando o momento certo para atacar. O mais intrigante, essa entidade é muitas vezes descrita como algo que se adapta ao medo da própria criança. Isso significa que o bicho-papão pode assumir a forma que mais amedronta cada um, uma ideia que nos leva direto ao universo do terror psicológico. Os historiadores acreditam que a lenda surgiu como um reflexo do controle social exercido sobre os mais jovens. Em tempos antigos, não havia meios eficazes de educar ou disciplinar crianças, principalmente em sociedades rurais ou de baixa instrução. Então, o medo era a arma mais eficiente. Ao contar que uma criatura viria à noite buscar os desobedientes, os pais conseguiam manter o controle. Mas o que ninguém contava é que, com o passar dos anos, o mito ganhou vida própria. Algumas crianças juravam ter visto sombras se mexendo à noite, ouviam passos, sussurros ou sentiam uma presença observando do escuro. A linha entre o imaginário e o real começou a se apagar. Um dos casos mais documentados e que ainda hoje é debatido por estudiosos do sobrenatural aconteceu em Curitiba, no ano de 1997. Uma família moradora de um bairro afastado da cidade relatou que a filha de 6 anos começou a apresentar comportamentos estranhos. A menina, que antes era alegre e falante, passou a ficar apática, sonolenta e constantemente assustada. Repetia, com os olhos arregalados, que o homem da parede observava ela toda noite. No início, os pais acharam que era apenas imaginação fértil, influenciada por histórias contadas na escola. Mas tudo mudou quando começaram a encontrar arranhões na porta do quarto, brinquedos revirados e marcas pequenas, como pegadas, que não pertenciam a ninguém da casa. A família chegou a instalar uma câmera escondida no quarto da menina. Durante 2 semanas, nada foi captado. Mas na terceira, algo inexplicável aconteceu. Uma sombra se moveu no canto do quarto, próxima ao armário. O mais assustador é que o vídeo mostra a menina acordando no mesmo instante e apontando exatamente para onde a sombra estava, chorando dizendo: "Ele tá aqui de novo, mamãe." O vídeo nunca foi divulgado ao público, mas foi analisado por uma equipe de parapsicólogos da região. Nenhum deles conseguiu explicar o que estava ali. Com medo, a família se mudou e a menina, aos poucos, voltou ao normal. Até hoje, os moradores antigos daquele bairro falam sobre o caso do bicho-papão de Curitiba. Esse caso não é isolado. Em Portugal, nos anos 1960, várias crianças de uma vila chamada Serra da Lousã começaram a relatar que estavam sendo perseguidas por um homem sem rosto, que surgia no meio da noite e tentava levá-las. As crianças descreveram o ser com detalhes semelhantes: alto,
coberto por um manto escuro e com braços longos demais. Algumas foram encontradas fora de suas casas, andando sozinhas no meio do mato, sem saber como haviam saído. A população local atribuiu o fenômeno ao homem do saco ou bicho-papão, e até hoje há registros escritos na paróquia local sobre visitas noturnas de uma entidade que aterrorizava os pequenos. Esses arquivos viraram objeto de estudo em universidades portuguesas de antropologia. O que nos intriga é: será que essas manifestações são fruto do imaginário coletivo alimentado por séculos de medo, ou há realmente algo mais? Um ponto interessante é que crianças de diferentes países, culturas e até épocas distintas descrevem experiências muito parecidas. Como explicar isso? Especialistas em psicologia infantil argumentam que o cérebro das crianças é extremamente sensível e sugestionável. No entanto, há estudiosos da metafísica e do sobrenatural que acreditam que o medo coletivo pode dar forma a entidades reais. Isso é conhecido como egrégora, uma energia criada por pensamentos e emoções intensas que ganha vida própria. E se o bicho-papão for exatamente isso, a criação de uma egrégora de medo seria suficiente para manifestar uma presença invisível, porém poderosa. E é aí que entra o mistério. Há milhares de relatos ao redor do mundo de crianças que afirmam ver seres nas sombras, sentir mãos puxando os cobertores à noite, ouvir vozes baixas chamando seus nomes. Tudo isso é atribuído ao bicho-papão. Não estamos falando de um monstro com forma definida, como nos filmes. Estamos falando de uma força, um conceito vivo que se alimenta de energia negativa, daquilo que mais nos fragiliza: o medo da escuridão, do abandono, do desconhecido. E se essa força estiver entre nós há séculos, apenas esperando uma brecha? Ao longo dos séculos, essa figura foi se moldando conforme os costumes e o medo coletivo. Algumas versões o descrevem como um homem alto, com roupas rasgadas e um saco nas costas para carregar as crianças desobedientes. Outras, mais sombrias, o mostram como uma criatura deformada, de pele cinzenta e olhos brilhantes, que aparece no escuro chamando as crianças pelo nome. O mito atravessou oceanos e chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses. Aqui, ele se misturou às lendas indígenas e africanas, criando uma nova identidade ainda mais apavorante. No Brasil, o bicho-papão encontrou solo fértil para crescer. O país, com sua vasta diversidade cultural e influência religiosa, acrescentou elementos novos à criatura. Em algumas regiões, ele é associado a espíritos das matas ou entidades malignas. Em outras, é dito que ele habita os porões das casas ou vive nos telhados, esperando a hora certa para agir. O mais assustador é que, em muitos relatos, o bicho-papão não é visto, mas sentido. Crianças contam que ouviram sussurros, sentiram a presença de algo estranho ou tiveram pesadelos repetitivos com a mesma criatura. E é aí que o mito começa a ganhar contornos reais. Um dos relatos mais conhecidos no Brasil aconteceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, em 1987. Na época, várias crianças começaram a desaparecer misteriosamente durante a noite. Sem sinais de arrombamento nas casas, a polícia ficou sem respostas. O pânico tomou conta da comunidade. Um detalhe chamava atenção: em todas as casas onde houve desaparecimento, os pais relataram que as crianças haviam dito que um homem escuro aparecia em seus quartos à noite, chamando-as pelo nome. Algumas até desenharam a figura, e o mais intrigante: os desenhos eram parecidos, apesar das crianças não se conhecerem. As investigações nunca chegaram a uma conclusão definitiva. Não havia pistas, marcas ou qualquer vestígio físico. A única coisa que unia todos os casos era o medo e os depoimentos infantis. Uma equipe de parapsicólogos chegou a visitar a cidade e alegou que a área possuía uma energia densa, típica de lugares marcados por sofrimento e presença espiritual. A mídia da época abafou o caso, mas moradores mais antigos ainda contam a história como um aviso. Eles acreditam que o bicho-papão foi real naquela época, e talvez ainda esteja à espreita, esperando por crianças que não acreditam nele. Mas será que o bicho-papão é uma entidade de verdade? Ou será que representa algo mais profundo, uma metáfora viva dos nossos medos infantis? Alguns estudiosos afirmam que o mito do bicho-papão é uma representação arquetípica do inconsciente coletivo. Carl Jung, famoso psicólogo, dizia que todos nós compartilhamos imagens mentais herdadas de nossos ancestrais. O bicho-papão seria uma dessas imagens, um símbolo do medo primordial do desconhecido, do abandono e da punição. Mesmo que ele não exista fisicamente, seu impacto psicológico é real e poderoso. Agora,
Voltando aos relatos reais, há um caso mais recente, datado de 2013, que chocou os moradores de uma vila em Pernambuco. Uma mãe acordou no meio da madrugada e percebeu que seu filho de 7 anos não estava mais na cama. Ao procurá-lo, o encontrou encolhido dentro do guarda-roupa, tremendo e murmurando: "Ele quase me levou, ele quase me levou." O menino relatou que havia um homem preto, com um saco nas costas em seu quarto, que tentou puxá-lo. O detalhe mais assustador é que a casa tinha trancas reforçadas e câmeras de segurança. Nada foi registrado, e nenhuma porta ou janela foi aberta. Esse caso foi estudado por investigadores paranormais que afirmaram sentir uma forte energia no quarto da criança. Uma médium que visitou a casa confirmou que havia uma presença faminta no local, alimentada por gritos e medo. Após uma limpeza espiritual com rezas e defumações, o menino nunca mais teve pesadelos. Mas o trauma ficou. Até hoje, já adulto, ele evita dormir sozinho ou em lugares escuros. Esse tipo de relato nos faz pensar se a lenda do bicho-papão não é apenas um aviso simbólico, mas também um lembrete de que existe mais entre o céu e a terra do que conseguimos explicar com a lógica. O interessante é como essa figura evoluiu com o tempo. Hoje, em tempos de internet e redes sociais, o bicho-papão ganhou novas formas. Alguns acreditam que ele agora se manifesta através de jogos online, vídeos obscuros ou lendas urbanas digitais. É o caso do Homem da Mochila Preta, que supostamente aparece em vídeos de câmeras de segurança e desaparece misteriosamente. Para quem vive cercado de tecnologia, o medo se adapta e se camufla nos lugares onde menos esperamos. O bicho-papão nunca desapareceu. Ele apenas mudou de forma, e talvez esteja mais próximo do que imaginamos. O bicho-papão vive nas entrelinhas do nosso subconsciente, ativando gatilhos que aprendemos desde pequenos. E isso mostra o poder da lenda. Ela atravessa gerações, culturas e geografias, permanecendo viva, como se fosse uma entidade que nunca envelhece, apenas aguarda a próxima vítima duvidar da sua existência. E é exatamente aí que mora o perigo. A negação pode ser o convite. Muitos espiritualistas alertam que zombar ou ignorar entidades antigas pode abrir brechas energéticas em nosso campo espiritual. É por isso que em diversas culturas, quando se fala sobre o bicho-papão ou entidades similares, faz-se um ritual de proteção. O simples ato de acender uma vela branca, fazer uma oração ou colocar um objeto de proteção ao lado da cama são formas de manter o equilíbrio energético. Afinal, o que você prefere? Rir de uma superstição ou se proteger de algo que talvez seja real? A ciência, como sempre, busca explicações racionais. Pesadelos, paralisia do sono, transtornos de ansiedade infantil. Tudo isso pode estar por trás das visões das crianças. Mas os relatos são tão consistentes e similares entre si que se torna difícil ignorar completamente a possibilidade de algo mais. Um dos pesquisadores brasileiros mais respeitados na área da psicanálise, Dr. Caio Ramos, já afirmou em entrevista que muitos dos medos infantis não são apenas reflexo de traumas, mas sim percepções reais do que ele chama de camadas da realidade. Em outras palavras, as crianças podem acessar frequências que os adultos perderam com o tempo. E é curioso como os adultos esquecem. Quase ninguém lembra dos detalhes dos próprios medos de infância. Será que ao crescer, bloqueamos essas memórias? Será que é uma forma de autoproteção? Ou será que, ao envelhecer, perdemos a capacidade de ver o que está entre as sombras? Muitos dizem que o bicho-papão só aparece para as crianças, mas e se ele continuar por perto, observando, esperando que a porta do medo se abra novamente? Essa reflexão é importante. Talvez o bicho-papão esteja menos interessado em crianças levadas e mais em quem permite que o medo tome conta do próprio coração. Curiosamente, há também registros históricos de cultos e seitas antigas que adoravam uma entidade com características semelhantes ao bicho-papão. Em regiões da Ásia e da África, há lendas sobre um espírito das sombras, invocado para proteger as aldeias e punir as crianças que quebravam regras. Esses rituais, em geral, envolviam oferendas simbólicas deixadas em cantos escuros das casas ou sob a cama. Algumas tribos indígenas brasileiras também mencionam um ser noturno, sem nome, que vaga entre as ocas durante a madrugada. Não falam dele como lenda, mas como parte do ciclo natural da floresta, uma presença que precisa ser respeitada. O mais interessante é como o bicho-papão nunca teve uma forma fixa. Isso talvez seja o seu maior poder. Ele se molda conforme o medo de quem o sente. Para uns, é um vulto. Para outros, um homem com saco. Para outros ainda, uma criatura sem olhos.
Essa capacidade de adaptação torna o bicho-papão um símbolo do nosso medo mais primitivo. Ele representa aquilo que não conseguimos explicar, o lado obscuro da nossa mente. Por isso, sua lenda permanece viva até hoje. Porque todos nós, em algum momento, sentimos o medo que ele representa. Aquele frio na espinha, aquele arrepio ao apagar a luz. E aí, você já teve a sensação de estar sendo observado enquanto tentava dormir? Já sentiu um peso no quarto quando estava sozinho? Já ouviu um barulho inexplicável no escuro e preferiu não verificar o que era? Talvez o bicho-papão ainda esteja à espreita. Talvez ele nunca tenha ido embora. E o mais inquietante, talvez ele esteja mais próximo do que imaginamos. Se você já teve uma experiência assim, compartilha com a gente nos comentários. Vamos conversar sobre isso, porque quanto mais luz colocamos sobre o medo, menos poder ele tem sobre nós. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você tem coragem de encarar o desconhecido. Então já aproveita esse momento e se inscreve no canal. Deixa o like se curtiu esse mergulho profundo na lenda do bicho-papão e compartilha esse vídeo com seus amigos que adoram o suspense com um toque de realidade. E me diz aí, você acha que o bicho-papão é apenas uma lenda, ou será que há algo mais por trás dessa história? Nos vemos no próximo vídeo com mais mistérios, relatos e reflexões que desafiam o que conhecemos como realidade. Até lá! E cuidado com o que se esconde nas sombras.